é importante a gente notar que não é uma soberba, né? Isso de querer conversar sobre a fé, inclusive é papel do bom leigo, né? Do leigo engajado, né? Fazer essa obra mesmo de caridade, né? Quando Deus dá uma certa capacidade de assimilação ou um gosto pelos estudos, né? A pessoa deve se sentir também chamada a aprender e a passar adiante, né? E esse tripé, né, formado pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério. A gente vai entender, mas vamos traçar aqui o que é a revelação divina. Porque no parágrafo 51 do Catecismo da Igreja Católica, né, esse livro aqui, ele faz parte do magistério da Igreja, né? Meu irmão também tem lá o dele é maiorzão do que o meu. Mas veja o que ele diz no parágrafo 51 sobre a revelação de Deus. E aqui ele mostra que Deus, ele revela o seu projeto de bondade para a humanidade. Olha, aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Veja que pela revelação de Deus, né, por esse projeto de amor, ele nos faz seus filhos. Ele abre as portas do céu para nós, né? E Deus vai se comunicando com o ser humano. Ele escolhe os meios pelos quais ele vai se comunicar conosco. E é interessante também que a gente vai avançando aqui no catecismo, eu vou passar para parágrafos à frente, mas o catecismo vai falando que essa revelação é gradativa. Se você for acompanhando lá do Antigo Testamento para o Novo, né, como é que as coisas vão se encaixando, e aí meu irmão tem até mais habilidade de falar disso para a gente depois, né, como é que Deus ele vai tirando um pouquinho o véu, né, e vai mostrando. Lá no Antigo Testamento é um relacionamento daquele povo com Deus. Depois o próprio Deus se faz carne, habita entre nós e fala face a face, né, para nos mostrar realmente, né, claramente o projeto de salvação. Mas e aí, é importante quando esse Deus vem, né, e habita entre os apóstolos e entre toda a humanidade, né, a gente começa a ter contato com a tradição apostólica, com aqueles que viveram diretamente com Jesus. E aí, no parágrafo 75, o Catecismo da Igreja Católica fala assim: Cristo, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda verdade salvífica e toda regra moral. Veja que a revelação ela encontra a sua plenitude em Jesus. Tudo vinha sendo preparado para que o Verbo se encarnasse e levasse a termo essa obra de redenção. Agora basta que a gente faça a nossa parte, que é dar o nosso sim ao projeto de amor, ao projeto salvífico de Deus. E veja que ele dá esse mandato aos apóstolos que anunciassem, né, essa verdade, essa revelação. E na hora de transmitir essa revelação, existem duas modalidades. E aí a gente vai chegando aonde a gente quer no tema dessa live, né? Da onde que vem essa fé? Como é que ela foi transmitida, né? Há duas maneiras distintas de transmissão dessa revelação. O parágrafo 81 do Catecismo diz: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. E agora a outra maneira. A Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo
aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem e difundam. Veja que aqui ele já dividiu, né? A Sagrada Escritura, essa palavra redigida pela moção do Espírito Santo, né? Que se utilizou, claro, dos objetos aqui, né? Se utilizou de pessoas, de profetas, que foram ali consignando, deixando, né? Anotadas, escritas, mas pela moção do Espírito. Além disso, né? Tem essa sagrada tradição, essa beleza da fé, de pessoas que foram passando boca a boca, e não só a palavra, mas também costumes, coisas que foram evoluindo ao longo da maturidade, do amadurecimento da fé, né? Os modos de celebrar, os modos de se reunir, essa comunhão, essa Eucaristia, esse povo que se reunia e ia crescendo na fé, isso é tradição, sagrada tradição. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição estão intimamente ligadas. E aí eu já vou terminando aqui para passar para o Almir, né? Mas agora nós vamos chegando, a partir dessa ligação da Sagrada Escritura com a Sagrada Tradição, nós vamos chegar na interpretação. Veja que essas duas intimamente ligadas, o catecismo chama de depósito da fé. No parágrafo 4 que eu vou ler aqui agora. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, né, tá entre parênteses aqui, quer dizer, depósito da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. E aí, para terminar, né, com esse depósito da fé, que foi confiado por Deus à Igreja, pelo próprio Jesus, foi confiado à Igreja, nós vamos ver o magistério. O que é esse magistério? Parágrafo 85 do Catecismo. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Veja que o magistério é essa autoridade da Igreja para interpretar a palavra de Deus. A Igreja tem autoridade dada por Deus para interpretar essa revelação, para que nada saia do projeto inicial de Deus.